Bom, para quem está chegando agora, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, essa semana a gente postou um texto, uma revisão que fala um pouco sobre os benefícios do yoga, da prática do yoga em relação a outros exercícios físicos, em especial exercícios como andar de bicicleta, caminhada, dança, exercícios aeróbicos, né, de baixa intensidade. A revisão tem alguns resultados interessantes aí, ela traz, na verdade, vários resultados interessantes. E fiz o convite para a Paula para juntar aqui no perfil para a gente comentar, na verdade, para pedir para ela comentar o trabalho, porque é uma pessoa que pesquisa a filosofia e a prática, e a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e é muito diferente alguém que tem a prática no corpo, que tem essa experiência da filosofia pelo movimento, do que alguém como eu que não tenho. Então acho que a ideia é essa, assim, a ideia é ouvir um pouco de uma pessoa que tem a prática da filosofia no corpo e no movimento sobre um trabalho de uma revisão bem vasta sobre o tema. Então primeiro eu vou agradecer, Paula, por você ter aceito o convite. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. A gente tem se encontrado aí ao longo da vida, eu e a Paula, em alguns trabalhos vinculados à dança e também à pedagogia aí do movimento, se é que a gente pode falar assim. E nesse período de distanciamento social, tanto eu quanto a Paula estamos com trabalhos aí nas mídias sociais. Então, Paula, vou pedir para você primeiro agradecer de novo, pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história com o yoga e tudo mais se quiser falar. Tá bom, então eu sou a Paula Petreca, eu tenho uma formação inicial, né, a formação de base é na dança, balé clássico, dança contemporânea, mas desde 2006, quando eu praticava teatro físico, eu fui apresentada para esse universo do yoga. Então, entre 2006 e 2010, eu pratiquei Ashtanga e Vinyasa Yoga. E a partir de 2011 eu fui me aproximando mais do Hatha Yoga. E em 2017 eu fiz uma primeira formação em Nan Yoga, que é uma outra linha que é mais próxima da Kundalini, do Sukshma Vyama, que estão mais ali na região do Himalaia, do que na Índia mesmo. E em 2018 eu concluí minha formação de Hatha Yoga. E aí tenho pesquisado esses campos todos, desse outro olhar para o corpo, né? Que é essa prática, que não é só uma prática física, é realmente uma prática de vida, aborda e propõe. Ah, que bom. Ô Paula, para quem não conhece, assim como eu, é possível explicar um pouco quais são as diferenças? Não sei se a gente fala em estilos de yoga ou maneiras de cada uma lidar com o movimento, existem diferenças. Existem diferenças. Quando você vai para as escrituras, você vê que a prática corporal do yoga, ela começa a ser descrita não nos Vedas. Muita gente acha que é nos Vedas, mas nos Vedas não se fala de corpo. Se fala muito das mitologias, das questões espirituais. O corpo começa a ser abordado a partir das Upanishadas, que, digamos assim, os Vedas eram a escrita dos sacerdotes, a escrita tradicional. E as Upanishadas eram dos povos da floresta, de quem estava à margem, fora da sociedade. E aí nas Upanishadas, que são sempre diálogos, né, entre mestre e discípulo, começa a aparecer algumas indicações de corpo. No sentido de indicar a retenção do ar, as retenções do ar, que depois mais pra frente vai ser codificado como técnica de pranayama, no sentido de falar de algumas contrações de musculaturas específicas, que eles nem chamam por esses nomes, né? Que mais pra frente a gente vai entender isso como chakra. E o yoga moderno, que é o que a gente conhece, ele vai ser estruturado assim depois do movimento tântrico, que é um movimento da Idade Média da Índia, é quando todo olhar vem para o corpo, vem para a perspectiva física. Aí é durante o tantrismo que as posturas, como a gente conhece, os asanas, vão ficar mais codificados, e aí tem o primeiro movimento que aparece lá do yoga clássico, do Hatha
Hatha Yoga, que vai se basear, o primeiro tratado fala acho que de 16 posturas, o segundo tratado fala de 64, tem outro tratado que traz 80 e poucas, mas é um universo ainda limitado de posturas que aparece no Hatha Yoga. E aí o que acontece é quando os ingleses vêm para colonizar a Índia, século XIX, século XX, nessa interlocução entre os indianos e os ingleses, eles começam a criar uma prática de ensino desse sistema, que não existia isso que a gente conhece de aula de yoga. Isso era uma prática que está integrada à cultura, e esse cuidado corporal tem um lugar muito filosófico, assim, você preparar seu corpo para estar no mundo de uma determinada maneira, que no tantrismo tem muito a ver com desafiar os poderes, né? O poder que estava com os sacerdotes, ele fala, quando você se empodera no teu corpo, você não precisa estar submisso a alguém que detém a palavra, detém o conhecimento verbal. Isso é muito forte. Uhum. E aí, no século XIX e XX, quando os ingleses chegam, eles começam a estruturar pedagogias para transmitir algumas dessas práticas para os ocidentais. E aí vai aparecer o Hatha Yoga, mesmo com esse nome, um nome mais parecido com o do início, que está descrito lá no Yoga Sutra, né, no Patanjali. E do Hatha Yoga vão ter duas ramificações. A gente vai ter o Ashtanga, que eu comentei, que é o Patanjali, que vai codificar. Tem o Iyengar, que foi o Iyengar que codificou. O Vinyasa também, que vem da mesma lógica do Patanjali de encadear movimento, mas o Patanjali foi um progresso linear, uma estrutura fixa. E o Vinyasa é mais ocidentalizado ainda, no sentido de que você vai adaptando muitas coisas. E aí tem uma outra vertente, essa vertente do Sukshma Vyama, do Kundalini, que está mais ali no Himalaia, que eles vêm do Sikhismo, que é outra filiação mística, é outra mitologia. E aí eu trabalho, mas claro, fala dessa anatomia sutil ligada aos chakras, né, ao eixo da coluna. Acho que em todas as yogas, assim, sempre é o que acontece na coluna, que aí a gente ocidental já vai conectar isso com o sistema nervoso central, com toda a atividade de medula, mas para eles não, eles vão falar de chakra, vão falar de Kundalini. E aí é bem interessante quando a gente tem, né, assim, eu estudo bastante anatomia, você sabe, você também está sempre trocando coisas comigo, tem essas duas visões de mundo. Uhum. Lá eles não vão falar de nervo, não vão falar de sinapse, mas metaforicamente, quando eles descrevem a ascensão da Kundalini, tem algo que tem essa outra nomenclatura pode acessar de outra maneira também. Uhum. E em termos de fisicalidade, existem muitas diferenças assim, entre cada vertente do yoga? Existem. Como eu te comentei, no Hatha Yoga são 3 tratados, eu acho que é o terceiro tratado que descreve um total de 88, poucas posturas, se bem que alguns mestres mais do século XX vão falar as posturas são infinitas, né? Os asanas são infinitos, mas o objetivo do Hatha Yoga é, de alguma maneira, preparar as suas articulações para você sentar em postura de lótus e permanecer imóvel nessa postura o maior tempo possível. Uhum. Para você fazer isso, você tem que ter um trabalho de articulação de pelve, de perna, força de paravertebral, tudo isso para te sustentar nessa postura. E aí, o que o Hatha Yoga já propõe são muito as contrações, que eles vão chamar de mudras, que não é mudra de mão, é mudra de contração, mudras e bandhas, que são diafragmas que correspondem aos chakras, musculaturas específicas, e para você conseguir contrair todas ao mesmo tempo, né, as 7, digamos assim, é uma força muscular muito profunda. Então, o objetivo do trabalho com asana é chegar nessa imobilidade. Entendi. O Iyengar, até onde eu estudei, o Iyengar, ele parte desses mesmos princípios, mas ele vai se ocupar muito de alinhar as pessoas na postura, e aí eu acho que ele tem um estudo da anatomia, como é descrita no Ocidente, né, pensando outras estruturas, pensando no músculo, pensando no osso, pensando na articulação, porque aí ele vai desenvolver até aqueles aparatos, né, os props, que a gente chama, para que a pessoa esteja na postura em alinhamento. Uhum. No Hatha Yoga, muitas vezes, até
conquistar o alinhamento na postura, você vai executando ela de uma maneira que nós, no ocidente, diríamos, está desalinhado, está fazendo uma compensação. Mas na pedagogia do Hatha Yoga, isso é parte do processo de conquistar a posição, o asana, quer dizer, posição confortável, né? De Entendi. conquistar uma posição, um conforto, em qualquer que seja a proposta de asana. E aí o Ashtanga, o Patanjali, ele estruturou, acho que são 3 ou 4 sequências, acho que são 3 sequências, uma preparatória, não, são 4, uma preparatória, A, B e C. E elas têm um progresso, e elas são muito vigorosas, são aquelas que quando a gente vê aquelas posturas que tem mais, exige mais mobilidade articular, maior flexibilidade, uns equilíbrios absurdos, isso vem muito aí do Ashtanga. E é um trabalho hormonal muito intenso. Quando ele cria esses entrelaçamentos de articulações, essas extremas flexibilidades, também de alguma maneira ele está querendo chegar nessas glândulas, né, que estão no centro do corpo. E aí tem essa fisicalidade. E no Vinyasa é o tempo inteiro encadeando as posturas. O Ashtanga ele tem Vinyasas, né, tem também, por exemplo, a saudação ao sol, que todo mundo conhece, já deve ter visto. É o encadeamento de posturas. Então, você inala, exala, e a cada movimento respiratório tem um movimento corporal. Mas não é o tempo inteiro assim. Tem momentos que você permanece e aí respira na postura. E no Vinyasa, geralmente, você está sempre encadeando. Você tem pequenas permanências, mas sempre ligando um asana no outro. E aí o Kundalini, o Sukshma Vyama e o Samkhya é totalmente diferente, porque aí eles propõem exercícios. Não é só isso, né? Eles têm uma estrutura que chamam-se Kriyas, que são séries de exercícios, e essas séries de exercícios têm propósitos bem específicos. Então tem Kriya que é para cuidar da saúde mesmo, Kriya para o funcionamento do sistema urinário, por exemplo, e tem Kriya que é para te aproximar da voz de Deus. Entendi. Está tudo no mesmo plano para ele. Uhum. E aí esses Kriyas são séries de exercícios repetitivos, muitas vezes, também tem postura, também tem uma permanência, mas são exercícios até que são desafiadores, mas que às vezes entram até numa lógica de repetição mesmo, aeróbica, sabe? Tipo, corridinhas no lugar, exercícios de repetir, inala, exala, mastigar, e esse padrão repetitivo também vai te levando para um estado alterado de consciência, que é sempre no final da aula uma meditação, geralmente uma meditação com um canto de mantra, onde você já está num outro estado. Então são práticas bem distintas do que elas propõem fisicamente. Entendi, legal. Deu para ter um panorama bem bom aí em termos históricos e de fisicalidade, que eu acho que para a gente é interessante, assim. Indo atrás do estudo, né, que a gente está sobrevoando aqui nessa conversa. Primeiro, assim, o estudo ele é de um jornal de medicina integrativa, mas eu acho que é importante, primeiro de tudo, assim, é importante a gente saber que quando a gente olha um estudo científico dessa natureza, a gente pega um recorte dos indivíduos, né? Ainda mais numa revisão, então você tem vários recortes, né? Então, e nem sempre esses recortes eles foram feitos da mesma maneira. É claro que numa revisão você tem ali uma série de parâmetros para fazer com que esses recortes eles se conversem para estarem na mesma revisão. Mas interessante a gente pontuar isso porque a gente está falando de medicina integrativa e de uma relação com o movimento, mas não só com o movimento, mas com essa saúde que leva em consideração o todo e não só a motricidade. E a gente está com um trabalho que pega uma foto, né? Então, o que a gente está chamando de foto? A gente está chamando de foto um valor de cortisol medido na saliva. A gente está pegando uma foto da pressão sanguínea num determinado grupo. A gente está pegando uma foto do valor da glicose num determinado grupo. Estou falando dessas fotos porque a revisão usa dessas variáveis para trazer uma informação muito bacana que em vários estudos
a prática do yoga ela foi superior em termos de benefícios, né? O artigo ele conclui no final que a prática ela é tão boa quanto, mas que em alguns estudos ela foi superior. O que a gente está chamando de superior? A gente está dizendo que essas fotos, esses valores, esses parâmetros que o estudo pensou para poder falar do assunto, eles tiveram um resultado mais positivo para aquele grupo, né? E aí ele traz algumas possíveis explicações, ainda incompletas, sobre o que poderia estar acontecendo aí para a gente ter esses benefícios superiores da prática do yoga. E aí, como você comentou, uma das hipóteses é que haja uma regulação hormonal, né? Uma regulação desse sistema, desse eixo de regulação do sistema nervoso autônomo e muito envolvido com a regulação hormonal. Então, eu acho que mais ou menos esse é o apanhado do estudo, da revisão. E aí, se você puder falar um pouco sobre isso especificamente, assim, sobre como a filosofia, mas não só a filosofia, mas é porque é difícil, né, separar as duas coisas. Mas como, eu vou chamar de o yoga, como o yoga observa e leva essas questões para a prática, né? Porque de um lado a gente está olhando fotos de grupos, indivíduos, com esses recortes que eu comentei, e para um outro lado, que é o lado da sua prática e o lado do seu estudo, que não olha para a foto, mas de alguma forma que a gente está tentando entender, dialoga com essas fotos que eu falei antes. Eu vou até começar falando um pouco da minha experiência, né? De por que eu fui querendo cada vez estudar mais o yoga e chegar nesse lugar de fazer uma formação, né? De querer trabalhar com isso da aula, estudar mais. Porque eu sentia bem rasteiramente que quando eu fazia um aquecimento de uma aula de dança com uma prática de yoga, meu corpo estava mais preparado em termos de alongamento e de força muscular. Quando eu fazia qualquer outro tipo de trabalho de aquecimento, preparatório, eu sempre que enfatizava uma coisa ou outra. Ou eu ficava mais alongada, mas não tinha força, ou a musculatura estava mais pronta, mas eu não estava com tanta mobilidade. Eu falava, nossa, o yoga equilibra isso muito bem. E aí eu fui por essa parte física mesmo, buscar o estudo do yoga. E aí eu ainda ensaio assim, o estudo da Ayurveda, da anatomia védica. Mas tem algumas coisas na anatomia védica que é uma maneira muito diferente de olhar para o corpo, né? Eles não vão dividir nos órgãos, nos sistemas que a gente divide, eles vão pensar que tem 5 elementos: água, terra, fogo, ar e o éter. Que o nosso corpo é feito disso em certos equilíbrios. E aí vão ter aquela história dos doshas, não sei se vocês já ouviram falar, Pitta, o Kapha e o Vata, que é quando tem algum elemento que está em predomínio, tipo o Vata, onde predomina mais ar na constituição daquela pessoa, o Kapha vai predominar mais água e terra, o Pitta mais ar e fogo. Isso para pensar as constituições corporais. E aí dentro das constituições corporais, eles pensam tudo em movimento, né? Então tem o movimento dos fogos no corpo, o movimento das águas no corpo, o movimento dos ventos, dos ares no corpo. E aí tem vários sistemas que vão equilibrar o movimento, a estagnação, a falta, o excesso e a nutrição e a eliminação disso. Então é mega complexo para isso, né? Mas eu nunca estudei isso a fundo, mas, por exemplo, determinada prática de yoga que você começa a fazer, você começa a trabalhar muito com práticas que envolvem o teu assoalho pélvico, ou para falar a maneira que eles falam, o teu chakra básico. A maneira como o corpo aquece é diferente de você fazer uma maratona de corrida, de você fazer um treino aeróbico, porque é um aquecimento assim, imediato, explosivo e muito forte, muito profundo. E você está, às vezes, só contraindo o teu esfíncter anal, ou só trabalhando com a percussão do seu assoalho pélvico. Só que, claro, eles não estão nem chamando de assoalho pélvico, eles chamam de chakra, porque o conceito de chakra já envolve uma complexidade que é uma musculatura, uma qualidade energética, uma relação
E aí todos os chakras, hoje a gente que estuda a medicina ocidental, percebe que eles têm uma correspondência, porque estão nesse eixo, com alguma glândula do corpo. Então a gente fala que o chakra básico está associado às suprarrenais, o chakra umbilical está associado às glândulas reprodutoras, o plexo solar com o pâncreas, o coração com o timo, o laríngeo com a tireoide, o frontal com a hipófise e a da coroa com a pineal. Também falar só essa correspondência não quer dizer nada, mas dependendo da... E aí é quando eu digo que o Hatha Yoga ele trabalha aquela história das contrações, né, que a gente chama mudras e bandhas, que é mesmo um caminho de contrair, que as pessoas mais conhecem aquele Uddiyana Bandha, né, quando o yoga contrai, a gente vê muito fakir fazendo aquilo, puxando todo o aparelho digestivo para trás e para dentro, abrindo as costelas, mas tem vários bandhas, mudras e bandhas. Quando você faz essas contrações, você está ativando essas estruturas que eles chamavam chakras, que não é só as glândulas, não quer dizer que a gente está só ativando as glândulas, claro, está ativando também. E essa ativação provoca esse efeito que todo yogi quer que a sua kundalini ascenda. E aí você tem uma explosão de consciência e entra num estado alterado. Quando a gente vivencia, né, por alguns instantes, essa percepção dessa ascensão da energia, as sensações que a gente reporta fiquei prestando atenção em tudo que estava acontecendo, ao mesmo tempo muita atenção em mim, parecia que tudo estava conectado. Aí começam sempre uns relatos que vão ficando muito metafísicos, o que é uma sensação de integração, comunhão, de uma percepção muito ampliada. Né? Estudando também dança, a comparação que eu faço nossa, parece que todos os sentidos do corpo estão numa sinergia perceptiva muito sensível e muito ampliada. E isso é conquistado através desse tipo de prática. Os pranayamas também, todo o trabalho respiratório, que ele é imediato você perceber uma transformação hormonal mesmo. Às vezes você chega afobado, chegou atrasado para uma aula, a professora começa com o pranayama, você entra em calma profunda, em relaxamento profundo em instantes. E aí tem toda essa regulação também, né, cardiorrespiratória, que transforma, só de transformar o batimento cardíaco já vai gerando uma série de alterações metabólicas, muito, muito claramente. E eu acho interessante quando o artigo ele faz esse chamado, né, tanto do sistema metabólico, ele também fala do parasimpático. Eu entendo menos também dos sistemas nervoso, mas muito relato de aluno em aula de yoga traz esse relato de eu entrei num estado de relaxamento profundo, ao mesmo tempo que eu estava prestando atenção em tudo, parecia que eu não ia conseguir me mexer nunca mais, que é muito associado com as ações do parasimpático, né? Uhum. De eliminar as respostas reflexas. E eu tenho a sensação de que isso acontece não porque tem uma... como posso dizer? Não é o alvo. Eu tenho um professor, o João Vieira, que ele falava assim, são os efeitos colaterais do yoga, tudo isso. Porque o yoga não busca isso. O yoga busca uma experiência integrada de vida. Uhum. Mas como a gente vivencia isso na prática, 1 hora por dia, 1 hora por semana, às vezes aquilo vira uma experiência fragmentária. Então a gente vai identificando efeitos que são quase como foi uma medicação, né? Fui para aula de yoga, fiquei mais calma. Fui para aula de yoga, melhorei minha coluna. Fui para aula de yoga, né? São vários efeitos que às vezes as pessoas relatam. Mas a sensação que eu tenho é que tem uma outra maneira de organizar o corpo. Por isso, cada vez mais eu me interesso em estudar o sistema, a anatomia sutil, né? O sistema dos chakras. Tem as nadis, que são 72 mil canais energéticos. Muitos correspondem com os meridianos da medicina chinesa, que correspondem com as inervações. Eu vi um estudo que compara as nadis com uma inervação mesmo, né? Os pontos de, como chama? De radiação da coluna, da medula espinhal. Os plexos. Enfim. Os plexos nervosos. Tem muita semelhança. Mas é super complexo e super profundo. E a sensação que eu tenho, e aí tem um outro ponto também, que eu acho que conversa com o artigo. Quando a gente faz alguma outra atividade física,
muitas vezes o tipo de comando, o tipo de instrução, ele está nesse plano que é o tempo inteiro físico. Então está te dando informação de corpo, de ritmo. Uma vez ou outra aparece uma imagem, principalmente quando é mais artístico, trabalho, uma aula de dança. Ou mesmo em esporte, quando quer chegar em algum efeito, então te dá alguma imagem, mas é uma imagem muito imediata. E no yoga tem um outro tipo de comando, que já traz toda essa filosofia no comando. Porque às vezes o comando é agora você vai para o Shavasana, um comando onde você não faça nada, fique receptivo, entregue seu corpo para a terra, a postura do cadáver, né? O próprio nomenclatura já vai levando para um outro lugar de metáfora, que eu acho que ativamente de outra maneira. E aí essa relação entre consciência do movimento e execução tem uma outra dimensão, tem uma dimensão simbólica que está o tempo inteiro sendo acionada. Legal, muito interessante essa discussão, porque acho que o artigo traz isso em determinado momento da discussão, que de alguma forma o trabalho com yoga retira o praticante, ou no caso os pacientes, desse estado de hipervigilância, né? Que é quando você comenta dessas relações entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então esse estado de alerta que muitas vezes é nocivo, né? E muitas vezes ele é um estado de alerta para algo que não vai acontecer. Então e aí tratando o termo de uma forma bem grosseira, mas quase uma postura ansiosa perante o espaço, perante a vida, assim. E é muito legal porque não é também abrir mão da percepção. Eu acho que é o contrário, né? Então, assim, você tira essa hipervigilância ansiosa, mas ao mesmo tempo se conecta muito com essa percepção, né? Tanto para o seu corpo no espaço, mas eu acho que sobretudo para essa interocepção, né? Para esse corpo, o seu corpo por dentro, né? Eu acho, para mim essa é uma das pistas. Eu não vou fazer o estudo, pelo menos agora, mas eu acho que é uma das pistas mais interessantes, assim, tentar entender como essa percepção essa interocepção, né? Esse perceber o corpo por dentro, te leva a um estado de atenção, mas que não é hipervigilante, que ele não é ansioso, que pelo contrário, ele é sereno, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ele é na medida, né? Mas que não te coloca aquém, nem a par do que tá, não te coloca a parte do que está acontecendo com você no espaço. Muito interessante isso. E um comando que é muito comum em aula de yoga é internaliza a tua observação, não faça nada, agora não faça nada, você já fez, agora só tem algumas pessoas observem, ou então entre um exercício e outro, principalmente em Hatha Yoga, você faz um exercício para um lado, você não vai imediatamente fazer para o outro, você tem um tempo, um espaço de nada entre uma coisa e outra. Isso vai tirando, é muito interessante essa tua observação sobre sair desse estado de uma vigilância ansiosa. Concordo muito que isso acontece. Os comandos ajudam. E esses espaços talvez sejam os espaços que a coisa aconteça, talvez, né? Eu sempre brinco com os meus alunos e alunas que, para mim, a melhor aula que eu fazia era a última aula do dia. A última. Então era aquela aula que eu fazia e ia para casa. Porque geralmente eu ia e eu já estava no final do dia, ou eu ia caminhando, ou eu ia pegar o ônibus, e as coisas meio que iam fazendo sentido. Eu falo, nossa, eu precisava ter esse tempo, mas não dá, né? Esse tempo ao final de cada aula, porque assim, você faz uma aula, já começa o ensaio, aí você sai, você vai para outro ensaio. Aí você faz uma outra aula, já começou o ensaio, aí já tem uma outra questão. Mas não tem esses tempos, e para mim eram os tempos que a aula fazia sentido, assim. Eu brinco, se tem um lugar que eu aprendi a fazer o plié, foi indo para casa.
Porque na aula me ensinaram a parte mecânica, e eu acho que eu tive a sorte de ter professores que me trouxeram outros estímulos pela imagem, mas era lá caminhando ou subindo no ônibus que dava o clique, assim. Eu acho que assim, pra gente ir amarrando essa conversa e trazer, e assim, primeiro trazer esse artigo para discussão, eu acho que não tem nenhum desejo de mostrar a verdade, né? Porque a gente não está interessado em mostrar a verdade, eu acho que muito menos um artigo científico, por mais bem delineado que ele seja, por mais controlado que ele seja, ele não está interessado em falar em verdades ou em mentiras, ele está interessado em mostrar um recorte da realidade, um recorte da realidade muito bem feito, né? Então não é dizer isso é superior ou isso é inferior. E aí eu acho que a segunda parte, que eu acho que é o que você traz e para mim é o mais incrível de ouvir alguém que tem a filosofia no corpo, é que tem muitas questões que são respondidas de uma forma muito subjetiva e muito particular, que talvez signifiquem que talvez não, eu acho que signifiquem a prática, né? Então assim, os estudos científicos, eu acho que eu me interesso muito porque eu acho que quanto mais interesse e investimento você aplica nesses lugares que ninguém sabe muito bem o que acontece, mas sabe que dá certo, a gente vai descobrindo mais meios e mais pilares para fazer com que esses trabalhos sejam fortalecidos e disseminados ao planeta, assim. A maior parte dos estudos que a revisão analisou eram estudos vindos da Índia, né? Então, assim, é de se esperar esse interesse cultural no assunto e na prática. Mas eu fico imaginando quantos outros centros de estudo do movimento podem agregar trabalhos para a gente construir um arcabouço em torno de um tema que a gente sabe que dá certo e está tentando explicar o porquê que dá certo, não apenas para ter o domínio, porque eu acho que esse domínio da ciência ele é um pouco inalcançável sobre a prática, mas é para cada vez mais a gente poder ter cartas na manga e apresentar, olha, essas cartas estão bem definidas, a gente não sabe explicar tudo, continuamos sendo muito ignorantes em muita coisa, mas essas cartas a gente tem. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, não sei. Eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de ter o discurso científico, né? Porque muitas vezes ele fortalece algumas práticas, valoriza alguns locais, mas ao mesmo tempo que eu estou sempre olhando para esses estudos, eu também sempre tento me abrir para valorizar a minha própria experiência e o relato daquela pessoa que chega na aula pela primeira vez ou tem pouquíssima prática, que às vezes vem com uma genuinidade de reportar a experiência, né? E eu sinto que o yoga é muito essa prática da experiência individual. Uhum. Claro que ela vai sendo compartilhada e acho super importante isso acontecer em aula. Não é comum aqui no Brasil, a maioria dos lugares você vai para o tapete cheio, apoio, faz a shavasana, deixa, sai antes de meditar e vai embora. Mas a partilha no fim da aula, tem um comentário, é super importante. Lá onde eu estava dando aula no laboratório Y66X, que o Gato Profeta e o Marcos Rojo realizam, é um lugar que nutre muito essa prática de uma fala final. E você colhe relatos de um lugar muito, muito sensível, né? Que eu acho que é isso que às vezes a ciência ainda faz um desvio em abordar. Legal. Antes da gente finalizar, Paula, eu queria pedir para você falar um pouquinho do seu trabalho, principalmente o trabalho que você está desenvolvendo nesse período, que eu acho que mais do que nunca as pessoas têm procurado ferramentas para estar em movimento, e eu que te acompanho
sei do seu trabalho, mas se possível você falar um pouquinho do que você está fazendo, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam dos trabalhos que estão sendo aí construídos, pensando o movimento dessa forma que a gente conversou aqui. Eu tenho no Instagram o Gesto Avesso, o Gesto Normal, compartilhado aulas semanais de Jnana Yoga na versão sênior, que é um trabalho que eu desenvolvo já há 3 anos com o público de terceira idade. E aí é realmente adaptar muito a prática para estar sentado em cadeira, muitas pessoas com restrição de mobilidade, e aí a prática do Nan, que vem dessa outra linha, onde tem exercícios repetitivos, onde também tem um cuidado muito maior com a respiração, de preparar mesmo para que a capacidade respiratória vá se ampliando durante uma aula. Eu acho que conversa bem com as necessidades desse público e que eu fico mais segura para também colocar online, né? Porque tem muita prática de yoga que precisa ter alguém perto de você. Você pode ter uma tontura, você pode ter um desmaio, você pode às vezes ter uma resposta emocional que precisa de um acolhimento. Então tem essa via de o quanto o virtual possibilita, que eu ainda estou entendendo. E aí eu tenho feito lives, eu estava fazendo elas de terça e quinta de manhã, mas eu vou mudar para quarta-feira, eu vou fazer uma live só, às quartas, sempre às 8 da manhã, sempre mais. Aí onde eu abordo o Hatha Yoga. E essa prática matinal é realmente uma prática para despertar o corpo e começar a trazer um pouquinho mais essa consciência do não fazer. É muitas vezes uma prática sobre não fazer coisas. Uhum. E abrir a percepção para escutar o corpo. E aí durante a semana eu partilho no feed também sempre alguma informação sobre autocuidado, automassagem, meditação, essas filosofias também que estão no yoga, de alguma maneira eu tenho que compartilhar ali nesse perfil no Instagram para as pessoas que acessam e tenho recebido respostas: nossa, eu estava precisando disso, principalmente em relação às massagens, as pessoas têm pedido muito massagem, e, enfim, tenho compartilhado isso nas redes. Beleza, maravilha, depois eu coloco direitinho as informações. Paula, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu acho que assim, eu não poderia falar, eu acho que assim, primeiro que eu não me sentiria autorizado a comentar um assunto que eu não tenho a prática no corpo. Então assim, foi muito rico, assim, eu acho que vai ser um material brilhante assim, para as pessoas conhecerem não só sobre o estudo e a discussão que a gente fez sobre o artigo, sobre a revisão, mas esse panorama da filosofia. Então, muito obrigado de coração. E eu acho que a gente encerra aqui. Agradeço muito também, para mim é sempre importante ter o teu olhar, ouvir né, pensa, as coisas que você tem escrito, que você partilha. Eu sempre que tem esse amor pelo estudo do corpo, do movimento que a gente compartilha. E você sempre traz visões, né, desse lugar que você estuda mais, da neurociência, da anatomia, da idade. E contribui imenso, mas imenso, eu falo. Maravilha. Bom, então a gente vai encerrando aqui essa primeira conversa. Eu acho que é o primeiro vídeo assim que vai ir pro perfil, mas eu acho que a gente começa com um pé direitão assim, né? Então, obrigado de novo e estamos prontos para a próxima já. Tá bom. Já. Beleza.